Olá, seja muito bem-vindo ao Zoe Online. Eu sou o Pedro e eu estou aqui hoje para mais um Shape Cult. E como vocês podem ver, estou sozinho dessa vez. Infelizmente a Nathalie não vai poder estar aqui com a gente nesse Shape Cult. Mas eu creio que Deus tem algo muito especial para falar com vocês. Deus falou comigo através de um filme que eu gosto muito e eu quero compartilhar isso com vocês. Né? O assunto de hoje, o filme de hoje que nós vamos falar, é sobre o primeiro filme do Thor, né? Desse herói aí da Marvel, né? Que também participa de outras culturas nórdicas, né? Da cultura nórdica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é um filme que eu gosto muito, é um herói que eu gosto muito, tá ali no meu top 3 heróis da Marvel. E faz tempo que a gente não fala aqui sobre algum filme de herói, né? Fazia muitos shapes que a gente não tratava sobre nenhum herói, a gente pegou outros filmes. Então vamos voltar aqui um pouco falando de heróis. E eu quero compartilhar com vocês sobre o Thor, algo que Deus falou comigo no primeiro filme. Bem legal e bem rápido, assim, bem prático aquilo que Deus falou comigo. Mas se você não viu o vídeo passado no Shape Cult, a gente falou sobre o jogo que tá muito famoso hoje, que é Among Us, né? Se você não assistiu, corre ali no canal da comunidade Cristã Zoe, procura. A gente trouxe aqui vários princípios, várias coisas legais, ensinamentos. Se você não assistiu, vai lá. Procura os outros vídeos também, tem vários vídeos de outros filmes, de outras séries que a gente falou aqui, então fica à vontade. E também já aproveita e curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que você sabe que gosta de super-heróis, que você sabe que gosta do Shape Cult, né, de filmes de cultura pop que a gente tem falado tanto aqui. Beleza? Então, vamos começar aqui falando do Thor. Só lembrando, gente, quero lembrar algo com vocês, que o Thor, ele é considerado em outras mitologias, na mitologia nórdica, ele é considerado um deus. Mas é lógico que nós não consideramos, nós não cremos nisso, nós cremos que temos um deus apenas. E o Thor, ele se tornou um herói da Marvel, então ele se tornou algo mais global, né, globalizado. Mas para nós ele é sim um simples personagem, não passa de um super-herói, de um filme, né? Nós não criamos em nenhuma mitologia, quero que fique bem claro para não criar nenhuma discussão. É apenas um personagem e o Espírito Santo, através de um filme assim, que legal, um filme bom, ele pode falar com a gente, trazer alguns princípios, alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês. Então, como eu falei, são alguns filmes do Thor, né? São, na verdade, 3 filmes já lançados. O primeiro foi lançado em 2011, que é Thor, o nome, é só esse, o nome dele é Thor. E é sobre esse filme que eu quero falar hoje, quero tratar alguns aspectos desse filme. Mas tem mais dois, que é Thor Mundo Sombrio, que é de 2013, e Thor Ragnarok, que é de 2017. Todos são muito bons. Eu particularmente, como eu falei, gosto muito. É um dos melhores filmes de super-herói que eu acho, assim, principalmente dos da Marvel. Eu gosto muito dos filmes. Também será lançado em 2022, se não for adiado, né, novamente, Thor, Amor e Trovão, que já vai ser uma nova fase dos filmes do Thor e uma nova fase dos filmes da Marvel. Né? Você que acompanha, você sabe, a Marvel está entrando numa nova fase de filmes, novos heróis, né? Após o Marvel... Ai, desculpa. O Ultimato, né? Eles vão começar a lançar novos filmes, né? Já foi lançado o Homem-Aranha Longe de Casa e agora vai começar uma nova série de filmes. Então, o Thor Amor e Trovão 2022, ele será lançado nessa nova fase dos filmes da Marvel. Mas vamos voltar para o primeiro filme do Thor, que é de 2011. Eu vou contar um pouco do resumo ali da história para você que não assistiu. Vai ser um resumo bem superficial, não vai entrar em muitos aspectos, apenas algumas coisas para deixar você, para entender bem o que eu quero trazer aqui hoje. Então, Thor, ele é filho de Odin, né, que é esse deus também considerado. E ele tem mais um irmão que é o Loki, que é um meio irmão bastardo assim, e
que vive querendo roubar o trono e roubar, né, o Thor é o preferido, é claro, e ele vive querendo roubar essa posição do Thor. Mas o Thor, ele foi criado para ser rei, né? Então ele é primeiro filho, aquela coisa de rei, de reinado, né? Ele foi criado para ser o rei de Asgard, tá certo, rei de Asgard, e ele foi ensinado em todas as coisas, então ele é um ótimo guerreiro, né? Ele tem alguns poderes, ele consegue empunhar o Mjolnir, que é o machado, o martelo, desculpa, né? Que é a Mjolnir. Então ele tem muitos poderes, ele é realmente muito poderoso, assim, muito forte, né? O deus do trovão que eles consideram, né? E só que ele tem alguns defeitos. O principal defeito dele é a arrogância dele, o que impede ele de chegar ao trono, de ser alguém maior, é a arrogância dele. Então, no começo do filme, acontecem algumas batalhas, algumas guerras ali, só que por ele ser um cara muito arrogante, ele faz algumas coisas erradas. Ele começa a mexer com quem não precisava, não devia, e ele começa a atacar outros povos sem a permissão do rei, que era o pai dele, né, do Odin. Então, o Odin, o pai dele, buscando assim melhorar o filho, trazer assim outros aspectos, fazer ele ser uma pessoa melhor, né, para poder assumir o reinado. O Odin, ele leva Thor, ele traz Thor para a Terra. Ele tira os poderes de Thor, todo o poder que Thor tinha, né? O machado não, o martelo, ele é arrancado de Thor, ele perde todo o poder dele e ele vem parar na Terra sem nada, como um homem normal, um homem comum, né? Não é mais o príncipe de Asgard, que é é um outro mundo, um outro reino super rico, super poderoso, assim. Então ele perde tudo aquilo lá e vem para a Terra. Só que isso foi um castigo, né? Para que ele pudesse aprender com os seres humanos, aprender algumas coisas para forjar o caráter dele, para que um dia ele pudesse se tornar rei. Aqui na Terra ele acaba conhecendo alguns amigos, né? E passa por um monte de coisas. O irmão dele, Loki, também vem para a Terra, né? E ele tem que agora forjar o caráter dele, aprender algumas coisas que ele precisa ser ensinado aqui na Terra. Mas isso é um resumo muito superficial, gente. Tá? Se você não assistiu, é um filme mais velho, 2011, né? Mas se você não assistiu, eu não quero dar muito spoiler também do final de tudo que acontece, né? Também são 3 filmes, né? Então é uma sequência também. Então, um resumo bem por cima, assim, para você entender um pouco do que eu quero falar com vocês. E o que a gente pode aprender com esse filme? São alguns ensinamentos aqui que eu quero trazer, sabe? Algumas coisas que eu percebi que está muito relacionado à nossa vida cristã, como um todo, assim, em geral, para todos nós. O primeiro ensinamento, gente, que Deus falou comigo é que Deus, ele é o nosso Pai e ele tem um plano para nós, ele tem um plano perfeito para nós. É muito legal que Odin, ele cria Thor para ser um rei, para ser para assumir o reinado, né? Para ser um general, um comandante ali que vai assumir Asgard. Então, desde o começo da vida de Thor, Odin sempre teve um sonho para ele, sempre teve um plano. E conosco é a mesma coisa. Eu nem quero demorar muito nesse ponto porque a gente fala muito sobre isso. A gente sempre fala aqui, né, na igreja, que Deus tem um plano para nós. Esse plano é perfeito. Esse plano é um plano, a Bíblia fala, né, para nos dar um final que a gente deseja. É um plano perfeito. A Bíblia fala que Deus, nós temos a visão curta. Nós não conseguimos enxergar lá na frente. Então, e Deus, ele vê o fim das coisas. Ou seja, o plano que Deus tem para nós até o fim da nossa vida, não tem como nós criarmos algo bom, porque nós não conseguimos ver lá no fim. Mas se nós entendermos que Deus tem algo para nós, que Deus planejou, preparou, olhando já para o nosso fim, para o fim da nossa vida, é fácil a gente entender que Deus, sendo Ele bom, criou algo bom para nós, planejou algo perfeito para nós. Em Jeremias 29:11,
texto que eu citei aqui, fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu acho muito, muito interessante isso. A Bíblia também fala em Provérbios, em alguns textos de Provérbios, fala que por mais que nós sonhamos, que nós desejamos coisas, que nós, assim, queremos organizar a nossa vida e traçar planos, quem sabe realmente o que é bom para nós é o Senhor. Não somos nós que vamos saber o que é bom para nós no futuro, né? Deus, ele pode colocar sonhos no teu coração, ele pode criar expectativas no teu coração que vêm dele. Então, muitas vezes é um sonho que você deseja, é algo que Deus está colocando no teu coração. A gente precisa aprender a ouvir Deus, a gente precisa aprender a parar e falar assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, qual que é o seu plano para mim? Com certeza você não vai se frustrar. Com certeza você não vai viver uma vida miserável, você não vai viver uma vida frustrada, né? E eu não estou falando aqui sobre uma vida próspera em dinheiro, por exemplo. Não é isso. Apesar disso, Deus, ele tem uma vida próspera para nós em todas as áreas da nossa vida. Só que você tem que entender, Deus tem um plano para você. Você precisa ter claro isso no teu coração e desejar seguir esse plano. Amém, gente? Essa é a primeira coisa que Deus falou comigo. Da mesma forma como Thor já nasceu com um plano que o pai dele criou perfeito, nós também somos assim. Amém, gente? E fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil saber o que vai ser da minha vida se eu for até Deus. É muito mais fácil eu ir até Deus, o que o Senhor tem para mim, do que eu ficar quebrando a cara, tentando ir por caminhos e errando, né? Então esse é o primeiro ponto, gente. Deus tem um plano para nós, esse plano é perfeito. Segunda coisa que eu quero falar, esteja pronto e preparado para as lutas. Eu acho muito legal porque o Odin leva Thor para a Terra. Na verdade ele não leva, ele bane Thor lá de Asgard, joga ele para a Terra, ele perde o poder do martelo ali, perde os poderes que ele tem. E Thor agora ele precisa aprender a viver aqui. Só que para Thor isso era uma tortura, porque cara, a vida inteira ele foi super poderoso, a vida inteira ele foi o príncipe, o mais mimado, né? Ninguém ganhava dele, né? Nas lutas ali do começo do filme a gente pode perceber, e quando ele chega na batalha é para encerrar, é para acabar a guerra, ele só chega quando se precisa, né? Então ele é o Todo-Poderoso, vindo para a Terra, perdendo todos os seus poderes, ele é uma luta para Thor. É um desafio, é um tempo assim horrível que ele está vivendo, né? E ele fica louco, ele se desespera, ele se rebela às vezes, mas por que o pai dele fez isso com ele? Para justamente arrumar, consertar coisas no caráter dele, que já visando um plano melhor, um plano perfeito. Então, por que nós precisamos estar preparados para essas lutas também? Da mesma forma como acontece com a gente. Deus muitas vezes nos faz passar por problemas, nos faz passar por lutas e desertos, né? Para que Ele possa forjar coisas no nosso caráter, para que Ele possa trabalhar coisas em nós. Então talvez você esteja passando por uma luta, um dia difícil, um tempo difícil, é só um tempo. É só um tempo que Deus quer preparar você para algo muito maior, né? Para algo muito melhor que Ele tem para você, mas Ele precisa preparar o nosso caráter, Ele precisa nos confrontar o nosso coração, as nossas paixões, né? Aquilo que muitas vezes está no nosso coração que nem nós mesmos percebemos. Deus, ele precisa trabalhar isso em nós. E muitas vezes Deus trabalha nos dando lutas, na pressão mesmo, com provas. Só que também, gente, isso é motivo de a gente se alegrar, é motivo de a gente ficar feliz, porque nós sabemos que Deus tem um plano para nós sabemos que Deus está nos preparando para algo bom. E olha o que a Bíblia fala com relação a isso, né?
Salmos 11, versículo 5, a Bíblia fala assim: o Senhor prova o justo. Que massa saber disso. Porque se Deus está me provando, é porque eu estou sendo justo, é porque eu estou, assim, de alguma forma agradando o coração dele. A Bíblia fala que Deus, ele nos prova, ele prova o justo, né, para saber onde é que está o nosso coração. E não é para ele saber onde está o nosso coração, mas para nós sabermos onde está. Porque Deus sabe o que passa no meu coração. Deus sabe o que acontece. Deus sabe como é que eu tô, mas muitas vezes eu não sei. Eu não sei como é que eu tô. Eu não sei como é que tá a minha fé. Eu não sei como é que tá a minha crença. Então, às vezes Deus ele usa das provas, das dificuldades, para que nós percebemos como que tá o meu coração e a gente possa tratar, limpar isso. E em Tiago, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia fala assim: feliz é o homem que persevera na provação. A Bíblia começa: feliz é o homem. É motivo da gente se alegrar. E continua assim: porque depois de aprovado, vai receber a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. É muito legal esse texto. Deus ele tem algo preparado para você. Deus ele tem uma coroa da vida preparada para você. Da mesma forma como o pai de Thor tinha o reinado, né, tinha um reino esperando, Deus também tem para nós um reino que ele está construindo. Mas primeiro ele precisa provar o nosso coração. Ele precisa moldar o nosso caráter, ele precisa trabalhar, né? A Bíblia fala que nós somos vasos de barro, estamos na mão do oleiro, né? É muito melhor quando o vaso se quebra na mão do oleiro, porque ele pode reconstruir. Agora, se você se quebrar longe do oleiro, você não vai conseguir se reconstruir, vai demorar, vai ser difícil, né? Então, se for para quebrar, se for para a gente ser provado, testado, que seja nas mãos do oleiro, né? Que é Deus, porque ele vai dar um jeito de nos consertar, de nos moldar de maneira diferente. A Bíblia fala da maneira como ele deseja. Então, fique feliz pelas provações, esteja preparado e quando elas acontecerem, fique feliz. Eu sei que é difícil falar isso, né? Passar por provação não é fácil, mas encontre uma maneira de se alegrar nisso. Amém? E por último, gente, para encerrar aqui, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é: aprenda a ser humilde e simples. Aprenda a ser humilde e simples. E a gente tem falado bastante nos cultos, o pastor Cezinha tem conversado com nós sobre como Deus ele gosta das coisas simples, como Deus ele valoriza o simples, né? Quando ele foi mandar o Espírito Santo, ele manda em forma de pomba. Não tem nada mais simples que uma pomba. Deus ele tem prazer nas coisas simples e na humildade também. Thor ele precisava aprender a ser humilde, né? Então o pai dele manda ele aqui para a terra para conviver com as pessoas, para que ele veja as dificuldades que ele não tinha lá em Asgard, para que ele veja o sofrimento, né? O que é passar por lutas e para que ele se tornasse alguém humilde, né? Para que ele reconhecesse os defeitos que tinha nele, né? Para ele aprender que ele não era o Todo-Poderoso e por mais que fosse, ele não precisava agir como se fosse, né? Então a Bíblia fala, dois textos que eu quero trazer para vocês, Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Deus tá falando algo para nós aqui, ó. Recompensa da humildade e do temor é riqueza, honra e vida, né? E da simplicidade também nós podemos colocar aqui. E Mateus 5, versículo 5, fala assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então são promessas aqui que Deus deixa para os humildes, para aqueles que são humildes, que aprenderam a humildade. Então, humildade também, a gente tem que lembrar, não tem a ver com a minha condição financeira, não tem a ver com riquezas, não tem a ver com ter dinheiro ou não. Tem a ver com reconhecer os meus erros, reconhecer os meus defeitos, aprender a pedir perdão, aprender a valorizar o próximo, a reconhecer o próximo maior do que eu, aprender a honrar as pessoas, né, honrar as autoridades, mas não só aqueles que estão acima de mim, aqueles que estão ao meu lado, né, as pessoas ao meu redor. Eu preciso aprender a honrar elas, a lavar os pés das pessoas, a enxugar os pés, né, a servir as pessoas.
Ninguém tem mais honra do que aquele que serve, do que aquele que é humilde, né? A Bíblia fala que Jesus mesmo, ele lavou os pés dos discípulos, ele se humilhou, né? Ele morreu por nós, ele nos serviu. Isso é a maior prova de humildade que a gente pode ter. Então é isso, gente. 3 coisas que eu queria trabalhar com vocês aí, que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, que Deus falou comigo. Deus, ele tem um plano para nós, a gente precisa estar preparado para as provas, para as dificuldades, né? Se alegrar com elas. E por último, eu preciso aprender a ser humilde e simples na minha maneira de viver. Espero que você tenha gostado desse vídeo, do nosso shape. Logo a gente vai fazer mais outros. Um outro aviso aqui também, agora o Shape Cult será todo sábado, né? A cada 15 dias. A gente vai intercalar com o Shape Live. Então, um sábado é Shape Live, outro sábado é Shape Cult. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar com os amigos de vocês. Beleza, galera? Até a próxima.